A paz do Senhor. Estaremos estudando a lição de número 8. Seja bem-vindo. E neste assunto, trataremos sobre o chamado do Filho do Homem. As lições 8, 9 e 10 desse trimestre sobre os profetas maiores, estaremos estudando um pouco sobre o ministério e a mensagem do profeta Ezequiel. Ezequiel, como Jeremias, também foi filho de sacerdote, o sacerdote Buzi. Ezequiel exerce todo o seu ministério na Babilônia, entre um grupo de cativos que estavam próximo à cidade de Jerusalém, em um local chamado Tel Abib, próximo às águas do rio Eufrates. Este homem ali recebe a chamada de Deus, e aí podemos aprender que lugares não impedem que Deus fale conosco. Circunstâncias adversas não impedem a ação de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Ezequiel é conhecido como sendo o profeta da esperança. Quando observamos acerca da sua chamada, e podemos assim também entendermos que Deus, de uma forma específica, relata a sua chamada a Isaías no capítulo 6 do seu livro. Em Jeremias, o capítulo 1 também fala-nos sobre a chamada de Jeremias. E Ezequiel, no seu capítulo 1, capítulo 2 e 3, nos dão aqui uma nitidez da chamada de Ezequiel. Ezequiel, por 93 vezes, é chamado de Filho do Homem. É bom de dizer que essa expressão Filho do Homem usado no livro de Ezequiel não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Na verdade, a expressão Filho do Homem usada nos evangelhos vão estar tratando acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas no relato de Ezequiel, nenhuma dessas 93 trata de um relato profético acerca de Cristo, mas sim do trato que Deus estava tendo com o profeta Ezequiel. Quando observamos acerca da chamada, fica claro que a expressão chamado ou chamada é uma palavra que significa convocar, convidar, invocar, apelar e nomear. Nela, Deus nos convoca. Então, a chamada é Deus nos convocando, é Deus nos nomeando para realizar algo. Então, na chamada, nós temos dois lados muito claros. Temos o lado divino, que é aquele a quem chama, e temos aquele a quem é chamado, que no caso é o próprio homem. Bem, quando falamos sobre o lado divino do chamado, da chamada, podemos observar primeiro que na chamada divina é algo pessoal, algo que Deus trata diretamente com o homem que ele chama, e detalhe, chama pelo nome, mostrando que Deus conhece com quem está falando. Então, observe que toda vez que Deus chama pelo nome. O chamado divino é pessoal. O segundo chamado é direto. Deus não deixa dúvida de quem ele está chamando. Por isso que o relato bíblico, no caso de Ezequiel, que é o versículo 3 do capítulo 1, diz: quando o Senhor chama a Ezequiel, filho de Buzi. Ou seja, claramente fica aqui que Deus estava falando com Ezequiel,
mesmo que pudesse existir outros homens com o mesmo nome, mas a quem Deus está chamando para ser profeta é Ezequiel. Ainda observamos que o chamado é específico. O que é isso? Deus chama e diz para quê? Deus te chama e te dá uma direção. Deus te chama e diz: você vai exercer esta função, esse cargo. Voltemos logo a entender que ele era de uma linhagem levita, uma linhagem sacerdotal. A lógica é que ele também iria exercer esta função. Só que Deus diz: bem, isso é uma nomeação humana, mas eu tenho uma nomeação maior do que essa, é a minha. E aí Deus o chama para o ministério profético, a ser exercido no período do exílio na Babilônia. Observamos também que no chamado, Deus exige que o seu servo venha crer na sua suficiência. Ou seja, Deus ele é suficiente na chamada. Deus chama, Deus capacita, Deus dá mensagem, Deus prepara o local para onde você deve ir, o Senhor prepara os recursos de sustento para que o seu servo possa continuar no seu ministério. Então, a suficiência é divina, não se depende de homens. Deus pode até usar homens, mas não é o homem, mas é Deus usando homens para trazer da sua provisão sobre as nossas vidas. E o chamado implica intimidade e comunhão com o Senhor. Ou seja, todo aquele que recebe uma chamada precisa procurar estreitar, aprofundar a sua vida de comunhão e intimidade com o Senhor. E nunca se esqueça que na sua chamada o Senhor será a grande fonte consoladora diante das adversidades que possam surgir. Agora, existe o lado humano da chamada, ou seja, Deus chama um homem e, na realidade, existem alguns elementos como a obediência. É necessário que aquele que receba a chamada venha ser obediente. Um outro aspecto é a preparação pessoal. Se Deus lhe chamou para algo, procure se preparar. Procure buscar em Deus uma preparação. Um exemplo muito nítido é a vida do próprio apóstolo Paulo. Deus o chama, ele já tinha uma bagagem, mas quando chegamos lá em Gálatas 1, observa que ele passa 3 anos no deserto da Arábia, depois 15 dias com os apóstolos em Jerusalém. Ele era um estudioso que sempre procurava estar estudando para dessa maneira estar apto e capaz para o exercício do seu ministério. Então, naquilo que Deus lhe chamou, dedique-se, se empenha, procure, de certa maneira, estar sempre qualificado para o exercício ministerial. Observamos também que quando Deus chama, Deus credencia. Quando Deus chama, Deus sinaliza que está com aquela pessoa. E afinal, quais são as credenciais de um homem chamado? Quando chegamos aqui no livro do profeta Ezequiel, vamos observar, primeiro, a ação do Espírito Santo. É bom mencionar que Isaías é chamado de profeta messiânico. Ele é o profeta de Cristo. Jeremias é visto como sendo o profeta do Pai, mas Ezequiel é o profeta do Espírito Santo. Você observará na leitura dos seus 48 capítulos o quanto se tem ali a expressão Espírito agindo na vida dele. Ou seja, ele é visto como sendo profeta do Espírito Santo. Isso fica muito nítido quando observamos que o Espírito Santo levou a experimentar, ouvir as palavras do Senhor. Depois, o Espírito Santo o levantou para ele não se manter
prostrado, e o Espírito Santo o levou a entrar na casa do Senhor. Assim fica muito nítido a ação do Espírito Santo na vida do profeta e através também da sua vida. E todo aquele homem que é chamado pelo Senhor, Deus habitará na sua vida, realizará uma transformação na sua vida e assim irá operar através do seu ministério. Mas uma segunda credencial muito clara também é a palavra de Deus. Deus chama um homem para que este homem leve a sua palavra a corações. Ou seja, podemos ver isso claramente no capítulo 1, a partir do versículo 3 do livro do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 3, versículo 17, Deus até o sinaliza, o chamando de atalaia, e como tal ele deveria de levar a sua palavra ao coração do povo. Ou seja, a palavra é fundamental na vida de um homem, e a palavra, ela tem o poder de transformá-lo para depois, desta maneira, Deus usá-lo para que vidas venham ser assim transformadas. Quando também observamos acerca de uma chamada, Deus chama e dá uma missão. Deus chama e dá uma direção. Deus te chama e diz o que Ele quer para a sua vida. Isso é fundamental para que nós não venhamos desejar aquilo que Deus não deseja para nós. Nós temos que caminhar dentro daquilo que Deus direcionou para as nossas vidas. E Deus chama este profeta e diz claramente que ele seria o seu porta-voz no meio da nação de Israel. A sua missão era levar a palavra do Senhor para aqueles que estavam ali em cativeiro. Agora, todo aquele que recebe uma missão do Senhor, fique tranquilo e espere. As adversidades vão se levantar. Que isso, pastor? É uma verdade, as adversidades vão se levantar. Então, todo aquele que tem o ministério deve saber disso. E Deus alertou o profeta e diz: o povo que você vai é um povo altivo, é um povo obstinado, é um povo que Deus vai comparar serpentes aos escorpiões. E aí você pode observar isso, o relato que Deus dá a partir do capítulo 2, sobre o povo a quem ele estava sendo enviado. Então, Deus, quando chama Deus também, ele diz claramente as adversidades que serão enfrentadas. E aí, o servo do Senhor precisa descansar no Senhor. E por que precisa descansar no Senhor? Porque quem o chamou foi o Senhor, e o Senhor será fiel ao seu lado. Daí, o Senhor vai consolar os seus servos em todas as adversidades que ele possa estar assim passando. Por isso que, quando chegamos em Ezequiel, 66 vezes é repetida uma mensagem direcionada ao coração deste profeta, para que saibais que eu sou o Senhor. Ou seja, isso é importante para aquele que está servindo. Em meio às adversidades, problemas, a aparente não cumprimento de uma palavra, isso é só aparente, que Deus prometeu, ele vai cumprir. Aí no coração daquele que é servo do Senhor está sendo proclamado, anunciando: saiba que eu sou o Senhor. Em tudo, a nossa alma descansa em saber que aquele que nos chamou vai estar conosco, vai nos consolar, vai nos dar força, vai nos renovar e vai nos levar a degraus de vitória. E a perseverança, ou seja, aquele que tem a chamada tem que ser perseverante. E a perseverança é a característica ou a qualidade daquele que não desiste, daquele que não recua, daquele que não estaciona, mas é a característica do perseverante, do constante que vai até o fim. Saiba que vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Ali vale a velocidade, a explosão, correr contra os minutos. Não.
Na verdade, a vida cristã é uma maratona. Vale a resistência, vale muitas das vezes sentir as dores, mas não parar. Deus te chamou, persevere, continue. Então, nessa lição, aprendemos que o grande valor de uma chamada está em Deus. Deus não te chamou para te tornar famoso, Deus te chamou para ser servo. Quem está atrás de nome nunca vai ser servo, mas aquele que foi chamado é servo. Que Deus te abençoe para a glória do seu nome. Amém.